Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja abençoando a sua vida, seu lar, seu coração. Quero dar os parabéns às mães, um dia muito especial, Dia das Mães. Que o Senhor Jesus esteja te abençoando cada vez mais, fazendo uma bênção como já tem sido na vida da família, dos filhos, e que a senhora continue edificando a sua casa em Cristo Jesus. Eu sou muito feliz, agradeço a Deus pela vida da minha mãe, é uma pessoa muito especial. Agradeço a Deus também pela vida da minha sogra, que também é uma mãe, e pela vida da minha esposa, que tem sido uma mãe maravilhosa para a nossa filha. Então, que Deus abençoe cada mãe, cada coração, é o desejo do meu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, que cada um possa estar de todo o coração rendendo graças e cultuando ao Senhor em espírito e em verdade. Feche seus olhos, eu quero orar agradecendo e para juntos estarmos louvando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus. Obrigado pela nossa família, pelo nosso lar. Obrigado, ó Pai, pelas mães, presente do Senhor a cada coração, a cada lar, aos filhos, que possamos honrá-las, ó Deus, e que cada vez mais o Senhor continue capacitando as tuas servas no altar do Senhor e para a glória do Senhor. Recebe nosso louvor, a nossa adoração, este culto de todo o nosso coração ao Senhor, que é digno de todo louvor, honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, vamos cantar ao Senhor. Olá, irmãos. Queria dizer que é uma alegria muito grande a gente estar de volta para cantar louvores ao Senhor, né? Em meio a tudo isso que está acontecendo, que deixa a gente um pouco angustiado pelo fato de estarmos distantes uns dos outros, a gente aqui, a igreja vazia, mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Ele conhece a cada um de nós, sabe do que cada um tem necessidade, e eu tenho certeza que Ele está no comando de toda essa situação. Amém, irmãos? Vamos louvar. Nas estrelas vejo a sua mão. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história veio o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado
caminha, tudo Ele é para mim, tudo em Jesus para mim. Amém, amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu te convido a abrir a palavra do Senhor em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós estaremos fazendo a leitura dos versículos 46 ao 49. Mês da família, um mês muito especial para nós estarmos reforçando o valor da família no nosso coração, no nosso lar, com os nossos familiares. Então, que Deus possa falar muito ao seu coração. Lucas, capítulo 6, dos versículos 46 ao 49, diz assim a palavra: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Feche seus olhos, vamos orar, que a palavra do Senhor fale ao nosso coração. Pai, fale conosco, Senhor, nesse tempo. Tenha nas tuas mãos o nosso coração, a nossa mente, as nossas ansiedades, tudo aquilo que possa atrapalhar ouvir a tua voz, Senhor. Que o Senhor aquiete a cada um de nós e que a tua palavra fale profundamente, que o teu Espírito Santo venha se mover em nós, enchendo-nos cada vez mais do teu Espírito, de tal maneira, Senhor, que nós possamos ser encorajados e capacitados pelo Senhor a vivermos a tua palavra para a glória do Senhor e para o bem da nossa casa, da nossa família, da igreja, do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa palavra ela vem encerrar o Sermão do Monte. O interessante é que Lucas começa esse texto dizendo: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Se nós olharmos para o Evangelho de Mateus, que também narra esse texto, há uns versículos atrás, Mateus está tratando a questão da volta do Senhor Jesus, e quando as pessoas se achegam diante de Jesus, o chamando de Senhor, e há aquele momento em separação de quem é realmente servo do Senhor, quem é que reconhece o Senhor como o seu Senhor, o seu Salvador, e aquele então que está tentando fugir da ira de Deus simplesmente, mas não reconhecendo o Senhor. Então Lucas ele vem trazer nesse texto, nessa parte que nós lemos, essa grande questão: não adianta chamar o Senhor de Senhor da boca para fora. Não adianta viver de aparências. Nós precisamos realmente ter profundidade na maneira que nós vivemos. E pensando a respeito de família, o mês de família, e esse texto vem tratar um pouco sobre esse assunto, quem já não fez ou tentou fazer uma casa com cartas? Eu não sei se você já tentou fazer casa, castelo, mas você precisa ter muito cuidado. E quando a gente consegue montar algo parecido com uma casa feito de cartas, é quase necessário que as pessoas ali próximas ou até você mesmo prenda a respiração, porque qualquer suspiro é capaz de derrubar a casa. Essa casa de cartas, eu não sei como que você está construindo a sua casa ou como que você já construiu essa casa, mas nós somos chamados a construir uma casa firme, uma casa forte, uma casa inabalável. Mas que tipo de material é esse? Que tipo de construção é essa?
Quem é capaz de construir essa casa dessa maneira é o desafio que a palavra de Deus ela vem revelar ao nosso coração. O Senhor traga a luz ao nosso coração, entendimento, para nós então termos uma família, um lar edificado, forte o suficiente para não nos abalarmos nas circunstâncias, durante as circunstâncias. Então eu convido você a olhar para esse texto de Lucas e acompanhar comigo então, porque quando Lucas começa trazendo essa questão sobre chamar Senhor, o Senhor de Senhor, e não obedecer, o texto está dizendo que ele traz uma verdade. Se ouve, mas não se obedece. E o versículo 47, então, ele diz: todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, o interessante do texto é que o texto fala sobre aqueles que ouvem o que Cristo está falando, mas eu fico pensando naqueles que não ouviram, porque o texto ele não está dizendo a respeito daqueles que não ouviram. E aqueles que não ouviram, nós podemos entender através do texto que eles não ouviram porque eles não estavam na presença do Senhor. Eu fico imaginando as pessoas vivendo uma vida longe de Cristo Jesus. Eu fico imaginando que diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, os desafios, as dúvidas, as incertezas, como é difícil você não ter em que se apoiar. Porque nós olhamos para as autoridades, para a ciência, e nesse momento em que nós estamos vivendo, ninguém tem uma palavra de segurança. Às vezes nós seguramos em algumas afirmações que amanhã elas já mudaram, já estão diferentes. Algumas estatísticas, algumas previsões. Então, pessoas que não estão diante de Cristo Jesus, não têm no que se firmar. Isso é muito triste. Mas uma coisa esse texto vem afirmar para todos os casos, inclusive para o caso, e dá-nos a entender isso, daqueles que não vêm até Jesus. O fato é que todos nós vamos passar por uma grande tribulação, uma grande tempestade. O texto mostra que o rio, a tempestade, ela vai vir sobre todos. E eu fico pensando, como será que essas pessoas que não estão na presença do Senhor irão reagir diante das circunstâncias ou já estão reagindo. Porque o Senhor é a nossa esperança. E sem o Senhor significa que não há esperança. Lucas, tanto Lucas como Mateus, isso na realidade são palavras de Jesus, ele vai então falar àqueles que estão diante dele. E o texto, então, no versículo 47, diz que as pessoas vêm até Jesus. Por algum motivo elas chegam até Jesus porque Jesus tem algo a oferecer. Alguns vêm porque sabem que Jesus tem palavras de vida eterna, outros vêm buscando alguma bênção, algo para si. E como nós vemos na história aí, os evangelhos, as narrativas, nos mostrando que pessoas vêm até Jesus, recebem aquilo que vieram buscar e vão embora. Sem voltar para agradecer, sem considerar a presença de Jesus, o caminho de Jesus, mas muitos se assentam para explorar, para aproveitar todas as palavras de Jesus. Então o texto ele vai falar que as pessoas que vêm até Jesus automaticamente ouvem a voz de Jesus. A regra da comunicação nos diz que o princípio dessa regra é que a responsabilidade dessa comunicação ela começa no emissor, naquela pessoa que está trazendo a informação. E nós sabemos que Jesus, ele usa de todos os seus recursos, lembrando que ele é Deus, para que nós possamos ouvi-lo. Então Jesus, ele usa ilustrações, a palavra de Jesus ela é poderosa porque ele é a própria palavra, ele é Deus. A palavra de Jesus ela é profunda. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela separa juntas e medulas, então ouvir, e essa palavra ouvir, que nós temos aqui no texto de Lucas, ela significa a nossa capacidade de audição. E talvez você se pergunte, mas e aquelas pessoas que elas não têm, né, por algum motivo, alguma doença, ou algo aconteceu que elas não ouvem. Mas no capítulo 7 de Lucas mesmo, por exemplo, isso também é narrado em Mateus, João, ele envia os seus discípulos a perguntar: Senhor, é o Senhor mesmo quem havia de vir ou nós temos que esperar outro? E a resposta de Jesus
ela aponta para os sinais. E Jesus diz: conta para ele o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. Então, essa transformação, Jesus fez milagres para que todos tivessem a oportunidade de ter o contato com a sua palavra, a palavra transformadora. Então, sendo Jesus o emissor, ele garante que ouvir a sua palavra, todos a ouvirão. Então o texto ele está falando, aquele que vem até o Senhor Jesus certamente vai ouvir as suas palavras. Mas aí então ele diz que aquele que vem e que ouve e que pratica a palavra, e esse praticar é fazer, esse praticar é produzir algo, então quer dizer, é reagir à palavra em obediência à palavra, Jesus vai mostrar, e esse mostrar, o significado dessa palavra é que ele vai mostrar algo que ainda não aconteceu, mas que certamente vai acontecer. Então eu fico pensando, se você e eu, nós tivéssemos a oportunidade de conhecer o futuro da nossa família, quão bom isso seria. Quantos erros seriam evitados? E quantas coisas boas poderiam ser providenciadas a respeito da nossa família? E é esse o convite de Jesus para nós nesse momento, em que nós nos achegamos na presença de Jesus, porque nós estamos diante da palavra de Deus. Então nós estamos diante de Cristo Jesus, diante do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos ouvindo a sua voz, porque é o Espírito dele que está falando ao nosso coração. Então o Senhor Jesus nos leva a um futuro certo, porque ele é a garantia desse futuro. Então diz a palavra que ele mostrará a quem nós somos semelhantes. Nós, porque eu desejo que você, assim como eu tenho desejo no meu coração, de ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Porque eu desejo que a minha família, o meu lar, a minha vida, ela seja muito bem estruturada na palavra de Deus, para que nenhuma tempestade possa jogá-la de um lado para o outro ou abalá-la. Então, o Senhor Jesus vai nos ensinar o que acontece com quem vem até a sua presença, ouve a sua palavra e coloca essa palavra em prática. Versículo 48 diz que essa pessoa ela é semelhante a um homem que edificando uma casa. Esse edificar é construindo uma casa. Você vai começar a construir, você tem a oportunidade de dar início a tudo isso. E construir a casa significa um edifício. Há um ditado que diz que quem casa quer casa. Então, se você ainda não casou, você sabe muito bem o que é isso. Se você já casou, você sabe o que é isso. Né? Quem casa quer casa. Nós queremos ter a nossa casa. Nós queremos abrigar a nossa família embaixo da nossa proteção. E nós queremos proporcionar à nossa família e também a cada um de nós aqui um conforto e a segurança de um lar bem estruturado. Então, Jesus nos ensina que para isso é necessário haver um esforço, um trabalho, uma demanda. Mas também, nos levando a esse futuro, ele nos ensina que há tempo ainda para todas as coisas, nem tudo está perdido. Porque às vezes você pode estar pensando, pastor, mas eu já tenho 40 anos de casado. Já tenho 50 anos de casado, já tenho 20 anos de casado, já tenho dias de casado. Como fazer então? Há tempo para todas as coisas. O Senhor é Deus do tempo, Ele controla todas as coisas. E o que Ele está nos ensinando é a possibilidade da nossa realidade ser transformada por Ele e para a glória dEle. Então Ele nos chama a dizer, a atentar-nos para o texto, no versículo 48, acompanha comigo a leitura, é semelhante a um homem que edificando, então, construindo um edifício para se abrigar e abrigar a sua família, ele começa então cavando, ele começa então nesse esforço de abrir caminho, e o texto diz, ele cava e ele abre profunda vala. Então esse esforço a respeito do nosso lar, da nossa vida, é um esforço para nos levar a uma profundidade. Nós precisamos ter profundidade. O nosso lar precisa estar alicerçado numa profundidade até alcançar a rocha. O texto diz, é semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, ele se esforçou, abriu profunda vala, ele então
buscou a profundidade e também ele buscou ampliar isso. Por quê? Porque é interessante que o texto diz que ele não fala a respeito do que é externo, porque o do que é externo é comum, mas ele está falando do que realmente tem valor para que esse lar seja bem estruturado, o seu alicerce. E o texto diz que ele então, depois de ter esse esforço de cavar, depois de buscar a profundidade, abrir essa profunda vala, ele estabelece, ele lança o alicerce dessa casa sobre a rocha. E nós sabemos que a rocha é Cristo Jesus. A palavra diz que ele nos tira, Deus nos tirou de um tremendal de lama, de pecado, e firmou os nossos pés, colocou os nossos pés sobre a rocha e firmou os nossos passos. Nós podemos andar seguros, porque nós estamos andando sobre a rocha, sobre um lugar firme, um lugar aonde nós podemos sentir segurança e caminhar em segurança. Essa é a proposta de Deus para o nosso lar e para a nossa família. Nós temos segurança. E para essa segurança nós precisamos edificar a nossa casa, colocar os alicerces e o fundamento sobre essa rocha, a rocha de Cristo Jesus. Para isso é necessário haver esforço, é necessário haver profundidade, é necessário haver sabedoria para lançar essas bases sobre a rocha Cristo Jesus. Isso é uma prática, porque o texto diz que isso é necessário haver uma produção. Então, quando diz sobre edificação, é preciso haver, então, uma constância. Essas atitudes precisam fazer parte do nosso dia a dia e da nossa vida. E Jesus, então, vem trazer um contraste a isso. Esse é o interessante, que nesse momento Jesus, então, traz um contraste entre o que faz o que é certo, daquele que escolhe não fazer o que é certo. É interessante perceber que não é que escolhe o errado, escolhe abrir mão do que é certo. Isso tem uma grande diferença. Porque às vezes as pessoas escolhem fazer as coisas erradas por ignorância. Mas o que Jesus está trabalhando aqui nesse texto é que, tendo entendimento, ainda assim rejeitamos o que é certo, rejeitamos a sua palavra, o rejeitamos a Cristo Jesus, a sua mão estendida e a sua salvação. Então, é muito diferente daquele que, por exemplo, não está na presença do Senhor, por isso ele não ouve a palavra do Senhor. Por isso que a palavra diz que nós seremos muito mais cobrados, porque nós tivemos e temos contato com a sua palavra e temos entendimento para isso. Então, esses dois contrastes que Jesus está trabalhando, ele está trazendo a seriedade entre ouvir e praticar, e entre escolher não praticar mesmo ouvindo. Então guarda isso no seu coração. Você está tendo contato com a palavra nesse momento. E está diante de você. Desfrutar, porque Jesus está nos levando a um futuro certo que Ele garante. Um futuro de solidez, de alegria, porque o que Ele está afirmando é que vem tempestades. E o sentido de que Jesus está falando dessa tempestade é que ela surge de repente. Algo que não existia e passa a existir. Porque às vezes, quando nós estamos andando pela rua e começamos a ver o céu escurecendo, dá tempo da gente correr, se abrigar, dá tempo da gente colocar a mão ali na bolsa, abrir o guarda-chuva. Mas o que Jesus está dizendo é que aquilo que de repente, imagina um dia ensolarado, e de repente começa a trovejar e começa a cair uma chuva copiosa, e às vezes até cai granizo. Você fala, como isso aconteceu sem eu perceber? Então, para que isso não aconteça, Jesus está trazendo esse alerta. Para mim, para você, a respeito da sua vida, da minha vida, mas a respeito da nossa família, porque nós estamos edificando um edifício para que a nossa casa esteja abrigada nele. E Jesus, então, vai falar daquele que escolheu não praticar a sua palavra, porque ouviu. Versículo 49 diz: o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou. Jesus traz as mesmas circunstâncias, os dois estão no mesmo momento, com as mesmas ferramentas, tudo exatamente igual. Os dois edificam um edifício, uma casa, só que um busca esforço, trabalho e profundidade, o outro não.
O outro busca praticidade, busca o atalho, cortar caminho. E quantas vezes nós cortamos caminho? Quantas vezes nós achamos que está bom do jeito que está? Porque se eu me esforçar vai dar muito trabalho. Se eu insistir com a minha família, se eu insistir em apresentar a palavra de Deus para minha casa, isso vai dar muito mais dor de cabeça do que deixar eles aprenderem com os erros. Mas será que a gente aprende com os erros? Porque se você olhar, nós conhecemos a palavra de Deus, e na palavra de Deus, e a palavra de Deus tem a sua beleza, porque ela não só traz as virtudes, como traz os erros também dos seus personagens, para que justamente nós possamos aprender com os erros deles, para nós não cometermos os nossos, mas como muitas vezes nós preferimos cometer os nossos próprios erros. Nós olhamos, por exemplo, para a vida de personagens aqui que priorizaram outras coisas ao invés da família e como a sua família se ruiu. E quantas vezes nós priorizamos outras coisas, trabalho, diversão, nós mesmos, e a nossa família está ruindo, está desmanchando. Então o Senhor Jesus ele vem trazer essa palavra, mas olha o contraste. Enquanto um lar está sendo edificado, enquanto um lar, no versículo 48, quando vem a tempestade, ela bate contra essa casa, que a sua família está dentro. O texto diz que essa tempestade não pôde abalar essa casa, porque essa casa foi bem construída. O versículo 49 diz completamente o contrário. Diz que essa casa, por ter sido feita superficialmente, o texto diz que ela desaba. O interessante dessa palavra desabar aqui, no original, ela tem um significado de cair dentro, ou seja, ela vai desmoronar não para fora, ela vai desmoronar para dentro. O que isso significa? Isso significa que dentro dessa casa vai estar você, a sua família, tudo aquilo que você suou para conquistar, tudo aquilo que você colocou dentro dessa casa com tanto esforço, às vezes com noites mal dormidas, madrugadas, acordando cedo, indo dormir tarde, para poder conquistar aquilo tudo que você achou necessário e que agora você depositou dentro da sua casa. Todo aquele esforço seu para fazer a arquitetura da casa bonita, os acabamentos, tudo muito bem feito, e que nesse momento agora vai ruir tudo sobre a sua família. Domingo passado eu fiz essa pergunta: você ama a sua família? Eu quero insistir com essa pergunta: você ama a sua família? Porque o amor que você tem pela sua família vai fazer grande diferença nesse momento, em que você vai escolher deixar a sua família dentro dessa casa e permitir que essa casa venha cair sobre a sua família, ou você vai buscar ter um lar edificado sobre a rocha, Cristo Jesus. Porque esse texto ele diz então que essa pessoa que resolveu não ouvir Cristo Jesus, a casa, toda essa construção cai em cima de sua família, porque ela é superficial, ela não tem fundamento, ela não tem base, seus alicerces não têm onde se segurar. Então o texto diz: logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína dessa casa. Grande, tamanha é a tragédia, não só para a família, como também um testemunho terrível a todos à sua volta. Quando nós pensamos em constituir família, nós pensamos em ser felizes, fazer a nossa família feliz, né, e fazer parte da construção de uma sociedade feliz. Ninguém constitui uma família para pensar em levar ou trazer a ruína para dentro de sua casa. Então Jesus ele nos dá essa oportunidade. Voltando aqui no texto, olhando quando Jesus diz o mostrarei, quer dizer, mostrando um futuro, nós voltamos agora ao presente para tomarmos uma decisão. Então, relembrando, nós estamos diante de Jesus, ouvimos a sua palavra, e agora Jesus fala a respeito de duas atitudes bem diferentes. Uma é colocar essa palavra em prática. E no começo do versículo 47 diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, quer dizer, Jesus ele fala e continua falando, e
as pratica significa que é praticar toda a palavra do Senhor, sem deixar nada para trás. Porque lembrando do jovem rico, guarda parte e esquece parte. Isso não é edificar a sua casa sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha é ter toda a sua casa sobre a rocha. Tanto o edifício quanto a família que está dentro dessa casa. Então fica para nós o grande desafio nesse momento. Se nós amamos a nossa família, olha para a sua família nesse momento. Olha nos olhos da sua família, dos seus familiares. O quanto você os ama. É o quanto você vai se esforçar para edificar a sua casa sobre uma rocha. E Cristo Jesus, ele nos dá a alegria de saber que esse edifício é construído nele, é por ele e é através dele também. Então não depende simplesmente de nós, mas 100% do Senhor, que tem todo o interesse em abençoar a nossa casa. Como eu posso provar isso? É porque nós estamos diante do Senhor e o Senhor está falando ao nosso coração. E eu sei que Ele está falando ao seu coração nesse momento. Agora você precisa, ouvindo a voz do Senhor, tomar essa decisão nesse momento, que começa em você, para através de você, toda a sua casa ser bem edificada. O Evangelho de Mateus diz que Jesus conclui, então, o seu sermão. Em Lucas, o capítulo 7 começa dizendo: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. As coisas continuam seguindo. A tempestade está aí diante de nós e ela vai se intensificar. Mas que a sua casa, a sua vida, a sua família não sejam abalados porque estão em Cristo Jesus. Tome a sua decisão nesse momento. Entregue a sua vida e a sua família no altar do Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, abençoe-nos, ó Deus. Guarda o nosso coração e a nossa mente no Senhor. E recebe, ó Deus, a nossa vida, a nossa família no teu altar. Somos uma oferta agradável ao Senhor. Abençoe o nosso coração, perdoe os nossos pecados e transforme a nossa vida de tal maneira para que nós possamos cada vez mais estarmos parecidos com o Senhor, vivendo para a glória do Senhor, e que todos à nossa volta possam olhar para nós e ver ao Senhor e conhecer mais ao Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe esse mês da família, abençoe cada família da tua igreja, esteja abençoando, Pai, cada um no nosso lar, e que sejamos para a glória do Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor? E agora, Igreja do Senhor Jesus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor eterno do Deus Pai e as benditas consolações, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre o seu povo, unido em cada lar, unido em Cristo Jesus e tomando toda a terra hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.